Muito boa noite aos amigos, às amigas, a todos aqueles que estão acompanhando esta série de vídeos que vai ao ar todos os sábados às 8 horas da noite. A série trata, através do livro de Albert Goldman, As Últimas 24 Horas de Elvis, a série trata sobre a dependência química de Elvis em seus anos finais. David Stanley é o portal para o mundo encantado de Elvis e é através dele que o biógrafo Albert Goldman tem acesso a esse mundo. David Stanley, juntamente com seus irmãos Rick e Billy, foram perseguidos na escola por sua relação com Elvis. David sofreu ainda mais porque foi o último a entrar na escola. Ele é o mais novo dos três irmãos e ele nasceu com um defeito em um dos pés. Um de seus pés era torto e, em meio a inúmeras cirurgias, claudicante, que era de uma das pernas, sofreu ainda mais perseguições. David se meteu em muitos conflitos na escola, não apenas com os alunos, mas também com os professores e a direção. Foi então, no verão de 1972, que David Stanley, aos 16 anos de idade, deu o adeus definitivo à escola e iniciou o que seriam 5 longos anos divertidos e aflitivos ao lado do seu meio-irmão e mentor, Elvis Presley. Logo ele se tornou um especialista em Kenpo Karatê e portava uma 9mm. E mais importante, tinha toda a confiança do rei. Hoje vamos acompanhar os capítulos 5 e 6 do audiobook do livro de Albert Goldman, As Últimas 24 Horas de Elvis, mas eu faço uma introdução com trechos tirados do livro Meu Irmão Elvis, Os Anos Finais, de David Stanley. A vida na estrada era tanto uma bênção quanto uma maldição. David rapidamente caiu no estilo de vida luxuoso do rock and roll. Jatos particulares, poder inquestionável, um suprimento infinito de dinheiro e drogas e a companhia de mulheres lindíssimas, além de lutar contra seus próprios demônios, que eram alimentados pela vida na estrada. Dave também presenciou os problemas que levariam ao fim prematuro de seu meio-irmão. Apesar dos eventuais obstáculos intransponíveis, David se tornaria um dos aliados mais confiáveis de Elvis. Irmão e guarda-costas, comparsa e confidente. Através de risos e lágrimas, durante os últimos 5 anos da vida de Elvis, David estaria lá a cada passo do caminho, protegendo Elvis de tudo, exceto de seu pior inimigo, ele mesmo. A título de introdução, eu separei uma pequena história do livro de David e logo a seguir fiquem com os capítulos 5 e 6 do audiobook As Últimas 24 Horas de Elvis, que vai ao ar todos os sábados às 8 da noite. Enquanto conversávamos, eu mexia em meu nariz. E isso não passou despercebido por Elvis. Por essa época, David Stanley fazia uso de cocaína. O que há? Tem algo errado com o seu nariz? Expliquei que minha sinusite estava atacada e Elvis entrou em ação. Eu tenho algo para isso, ele me assegurou.
Ele deu um tapinha em uma cadeira ao lado da mesa. Sente-se aqui. E desapareceu em seu quarto, retornando com um frasco contendo um líquido como água e uma variedade de suprimentos. O que é isso? Remédio para sinusite. Estou com o mesmo problema, ele explicou. Eu peguei isso com um médico aqui em Denver. Enquanto eu o observava, ele metodicamente rasgou 2 bolas de algodão ao meio e as mergulhou no líquido. Eu não tinha ideia do que ele estava fazendo. Venha aqui, ele disse, gesticulando para que eu me inclinasse para a frente, enquanto ele tentava colocar o algodão dentro do meu nariz. Eu me desvencilhei. Dê-me, eu falei. Vou fazer isso sozinho. Ok, disse ele, dando de ombros enquanto cautelosamente entregava os 2 pedaços de algodão encharcados. Basta colocá-los em seu nariz. Fiz o que me foi dito. E, assim que os coloquei nas narinas, Elvis estendeu a mão e apertou meu nariz. Eu podia sentir cada veia da minha cabeça se abrindo quando a cocaína pura de grau farmacêutico atingiu meu sistema. Eu estava instantaneamente no topo do mundo. Caramba, Elvis, essa coisa é ótima! Exclamei, sentindo como se cada célula do meu corpo tivesse acabado de receber um choque de alta voltagem. Eu sei, ele concordou, preparando um tiro para si mesmo. Estávamos instantaneamente compartilhando um lugar no topo do mundo, sentindo-nos vivos e revigorados. Naquele momento, senti-me sobre-humano e percebi que Elvis sentia o mesmo. Além do ritual oposto, que era o de levantar Elvis, hoje também vamos ficar por dentro de como estavam as finanças nos últimos anos de Elvis, bastante precárias. A sua única fonte de renda era quando ele subia ao palco. Porém agora Elvis estava ficando sem forças para ir atrás da sua única fonte de renda. Elvis, as últimas 24 horas. Capítulo 5. Livrando-se do peso morto. Quando Elvis sai do coma todas as noites, no final da tarde, ele é um desastre. Longe de estar revigorado, ele está grogue, desorientado e mal consegue funcionar. Sua pele é cinzenta e gordurosa. Seus olhos parecem mapas de estrada. Ele precisa desesperadamente de ajuda. Seu socorro vem da mesma fonte que seu sono: drogas. Agarrando o telefone ao lado da cama, ele aperta o botão para a cozinha. Quando a cozinha responde, ele balbucia: estou de pé. Esse é o sinal para o pessoal da cozinha começar a preparação do seu breakfast. Uma ordem importante, mas que terão tempo de sobra para realizar. Na verdade, eles já prepararam até uma jarra do café especial de Elvis, que é tão forte que tem a consistência de calda. Elvis, entretanto, sai da cama e cautelosamente cruza o quarto, passando pela mesa com os 3 monitores, dos quais ele pode exibir qualquer parte da casa e do jardim da frente até o portão, indo em direção ao seu banheiro, que é jocosamente chamado de seu escritório, porque ele passa muito tempo lá e o usa para realizar negócios particulares. Ao contrário do quarto Batcaverna, o banheiro principal é um espaço luminoso e eficiente. Coberto por azulejos pretos e dourados, é iluminado por uma janela nua e fileiras de lâmpadas de camarim, emoldurando o grande espelho acima do balcão da pia
equipado com bacias duplas e acessórios dourados. O espaço também é provido com um grande chuveiro com box circular e um vaso sanitário modernista rebaixado, preto com assento acolchoado. Há uma cadeira de cromo e couro preto e um abajur de pé para que Elvis possa ler aqui, o único lugar realmente privado em seu mundo aquário. No instante em que ele entra, ele enfia a mão no kit de maquiagem de aproximadamente 1,5 palmos de altura, um baú em miniatura de gavetas com uma alça de transporte que ele leva onde quer que vá. Abrindo a gaveta que contém seus uppers, ele agarra um punhado de Dexedrine, pequenos corações dourados que ele engole como amendoins. Em seguida, ele pega uma bola de algodão e o absorve com cocaína farmacêutica líquida. Metendo o chumaço por uma narina, ele rapidamente prepara um segundo. No instante em que a cocaína, quase 100% pura, faz contato com as finas membranas nasais, um flash lancinante voa no nariz e explode em seu cérebro como um orgasmo nasal. Deixando as bolas na próxima hora ou 2, ele pode manter o motor funcionando até que ele se aqueça. Qualquer momento que ele desejar um novo solavanco, tudo o que ele precisa fazer é dar mais um beliscão nas narinas. A preocupação seguinte de Elvis está em suas entranhas. Embora ele possa sofrer de incontinência enquanto dorme, seu problema básico é a constipação. Downers pesados paralisam o intestino, fazendo certos músculos entrarem em espasmo, destruindo a sincronia do peristaltismo, as ondas de contração involuntária responsáveis pelo intestino expulsar o seu conteúdo. Este é um problema comum a todos os junkies viciados, mas no caso de Elvis tem sido exacerbado pelo uso habitual de laxantes fortes que prejudicaram seriamente o seu cólon, ampliando 2 ou 3 vezes o diâmetro normal e perdendo sua elasticidade. Para conseguir uma evacuação diária, um problema urgente para um homem que come como Elvis, emprega-se um enema fleet, conhecido no Brasil como chuca. É a introdução de água no ânus para lavagem intestinal, purgação ou administração de medicamentos através de uma sonda retal. Elvis muitas vezes descobre o seu uso prescrito inútil. Seu remédio é deitar em uma banheira de água quente que amolece gradualmente o material impactado. Em seguida, permanecendo na banheira, ele emprega o enema. Lavar-se não é algo que normalmente atravesse a mente de Elvis. Ele tem uma aversão notória à água e sabão que tem sua origem em sua infância. Gladys tinha tanto medo de perder Elvis, cujo irmão gêmeo morreu no nascimento, que ela temia que ele poderia se afogar na barrica. Embora ele transpire facilmente e tenha uma pele naturalmente oleosa, ele toma banho apenas uma vez por semana. Geralmente, ele prefere uma limpeza rápida nas axilas e em torno da virilha, seguida por borrifadas generosas de Brut. Seu cabelo é outra questão. Requer atenção mais frequente, mas só é lavado quando ele toma banho. O procedimento mais comum é que um de seus homens absorva uma toalha e limpe o brilho. Elvis está prematuramente grisalho. Cabelo grisalho não é impróprio para ele, mas ele tem tingido regularmente, juntamente com as
sobrancelhas e pestanas, exceto quando está em casa. Durante a hora em que habitualmente gasta no banheiro, antes de enfrentar o dia, Elvis dá uma boa olhada em si mesmo no espelho que cobre a parede acima da longa bancada preta do lavatório. O que ele vê não é apenas um homem que parece muito mais velho do que a sua idade, mas um grande sex hero, cujas características famosas, uma vez comparadas com estátuas de Apolo e Hermes, derreteram em gordura facial como pedaços de manteiga em uma pilha de panquecas. Quando Elvis regressa para o seu quarto, ele sempre encontra alguns de seus homens que o aguardam. Eles podem dimensionar o seu humor rapidamente. Se eles dizem, "Bom dia, chefe", e ele rosna, "O que há de bom nisso?", eles sabem que tem trabalho duro pela frente. Nesta segunda-feira, em especial, ele é cumprimentado por Ricken Stanley. Rickey é o segundo mais velho dos 3 meio-irmãos de Elvis, mas ele foi o primeiro a ir trabalhar para o rei. Aos 16 anos, ele era um garoto bonito, loiro, completamente inocente da vida. Agora, aos 22 anos, ele não é mais um garoto. Na verdade, seus anos de serviço o têm transformado completamente. Tendo descido a escada das drogas muito mais rápido do que o seu mestre, não tendo um mentor para lhe ensinar o traçado e oferecer-lhe acesso fácil a cada pílula do Physician's Desk Reference, Rickey se juntou às más companhias de junkies de rua há 2 anos e foi preso por busting scripts, forjar prescrições. Aquela noite ainda está viva na mente de David. Ele estava com Elvis no Memphian Theatre, o cinema local, por volta das 4 horas da madrugada, quando ouviu uma batida forte na porta. Abrindo, ele foi confrontado por 2 policiais, que lhe disseram estavam com seu irmão Rickey na Memphis City Jail, cadeia de Memphis. David avisou Elvis e eles saíram imediatamente. Entrando na cadeia, Elvis cintilou o seu distintivo de oficial da lei e pediu para ser levado até a cela. "Isso vai matar a sua mãe", ele disse para Rickey. "Da próxima vez você vai mofar." Alguns telefonemas de Elvis e o crime de Rickey foi reduzido para vandalismo e sua punição para uma multa de $50. Embora a receita que ele tinha forjado era para a categoria 1, narcóticos. A chamada categoria 1 compreende um alto potencial de abuso e de criar dependência psicológica e ou física grave. Substâncias ou produtos químicos definidos como medicamentos sem uso médico atualmente aceito e com elevado potencial para abuso. Alguns exemplos de droga classe 1 são heroína, LSD, maconha, êxtase, metacolon e peyote. Elvis tinha motivo para ser indulgente. O conhecimento das ruas de Rickey pode ser útil para ele, porque apesar de Elvis limitar-se geralmente aos medicamentos prescritos, ele gosta de experimentar o material ilegal, e Rick é o mais badalado scorer de drogas da cidade. De acordo com David, Rickey poderia conseguir Angel Dust, pó de anjo. O pó de anjo é um tipo de anestésico para cavalos que custa bem menos que outras drogas. Ele tem um efeito bem semelhante ao do entorpecente conhecido como Boa Noite Cinderela. Rickey poderia conseguir o pó de anjo quando ainda ninguém tinha ouvido falar dele em Memphis. Final do capítulo 5.
Capítulo 6. Esteira para a falência. Não importa o quão miserável Elvis esteja se sentindo, ele sempre está pronto para uma boa refeição quente. Assim que um de seus homens ajuda-o a vestir um roupão roxo ou verde esmeralda de corte eclesiástico com mangas de sino, ele deixa o seu quarto lentamente, olhando para o chão, porque ele não confia em seu equilíbrio. Ele não desce mais para o breakfast. Na verdade, ele nunca desce as escadas, exceto para sair. Toda a sua vida é passada em seu quarto e nas dependências adjacentes, banheiro e closet, no seu escritório e no quarto de Lisa Marie, que lhe serve como uma sala de breakfast, um lugar onde ele pode passar algumas horas após acordar, enquanto uma das criadas limpa o seu quarto. O quarto de Lisa fica geralmente desocupado, mas sempre mantido em prontidão para as visitas da criança. É equipado com uma cama branca redonda, coberta com um dossel forrado de pele. Onde quer que você olhe, há bonecas e bichos de pelúcia. Elvis senta em uma cadeira de frente para a TV, com uma mesa dobrável diante dele, onde sua comida é servida. Seus homens sentam-se ao seu lado em um sofá. O breakfast é habitualmente meio quilo de bacon frito crocante, meia dúzia de ovos mexidos, um prato de biscoitos amanteigados com salsicha e grandes quantidades de café preto. Às vezes, ele arredonda a refeição com barras de sorvete de creme diet ou com muitas embalagens de iogurte. Enquanto ele se aquece em seu trabalho, ele começa a falar. Nos velhos tempos, ele iria ficar tão ligado, tão empenhado em ser a estrela do show do breakfast, que a comida ficava fria e precisava ser substituída não uma, mas várias vezes. Agora ele é muito menos loquaz e nunca chega a ficar ligadão. Como é seu costume usar este tempo para esboçar as atividades do dia, seus companheiros aproveitam a oportunidade para sugerir as poucas distrações que ele ainda gosta. Ei, que tal andarmos de moto? Ou, que tal um filme? Elvis é um homem que dedicou sua vida inteira ao divertimento. Você está se divertindo? Isso é o que ele sempre perguntava às pessoas. Se você não está, a seus olhos você é louco. Mas, hoje em dia, ele perdeu a habilidade para se divertir. Em vez de fisgar a isca que seus homens estão balançando, ele se volta para dentro e fica em silêncio, meditando sobre seus problemas insolúveis. Em primeiro lugar em sua mente hoje está a preocupação com sua nova turnê, que tem sido a obsessão dele por semanas. Agora, ele tem apenas mais uma noite em casa. Amanhã à noite, terça-feira, 16 de agosto, ele terá que sair. O exercício repetitivo é este. Por volta de 1h da madrugada, seu Mercedes Der Grosse Pullman, como o fabricante o chama, vai estar lá fora. Quando Elvis der a ordem, seus homens vão saltar de suas cadeiras na chamada Jungle Room, onde eles foram assistir TV enquanto aguardam o chefe. E se reunirão ao pé da escada da frente para escoltar Elvis até o carro,
ou ele pode optar por dirigir um de seus Studs Black Hawks até o Memphis Aero, uma instalação privada onde ele vai embarcar em sua suíte voadora. Ele tem um quarto luxuoso na parte de trás do Lisa Marie, idealizado exatamente como o seu quarto em Graceland. Quando ele chega ao seu destino, ele será transportado desse quarto para o quarto do hotel, que foi arranjado precisamente da mesma maneira. De lá, ele será transportado para a arena. Depois do show, o processo será revertido. Em todo o ciclo de 24 horas, há apenas uma hora quando Elvis tem que se levantar, que é quando ele faz sua apresentação. Pelo resto do tempo, ele pode ficar na horizontal. O destino de amanhã à noite é Portland, Maine, onde está programado para tocar 2 noites, nos dias 17 e 18. Então, virá uma sequência curta de uma noite em Utica, Syracuse, Hartford e Uniondale, New York, Lexington, Kentucky, Roanoke, Virgínia, Fayetteville, Tennessee, Asheville, North Carolina e, por fim, Memphis, onde ele vai tocar por 2 noites no Mid-South Coliseum. São apenas 10 noites fora de casa, mas Elvis tem dito repetidamente que ele não vai sair em turnê. Ele vem dizendo uma coisa e fazendo outra. Em todo caso, ninguém levou a recusa de Elvis à turnê a sério. Como poderiam? Se Elvis não pegar a estrada a cada 2 meses, toda a organização Presley entrará em colapso. Todo mundo vai perder o emprego e ser levado a ganhar a vida de maneira mais difícil. Essa é a perspectiva dos carinhas. Quanto aos figurões, como o Coronel Parker, eles têm a perder um pacote, porque Elvis Presley é uma máquina de dinheiro que tem corrido incansavelmente durante os últimos 20 anos. Mesmo que Elvis já esteja quase morto, ninguém está preparado para o momento quando a máquina parará de vez. Mesmo se todos concordassem com Elvis, ele não conseguiria parar de fazer turnês porque a estrada é a sua última fonte de renda. Todo o resto foi sacrificado à luxúria do coronel por dinheiro já. Todos os seus filmes foram feitos mediante uma taxa mais porcentagem do lucro líquido, mas nenhum deles jamais lhe pagou 1 centavo. Graças ao sistema célebre de contabilidade de Hollywood. Seguindo o conselho do Coronel Parker, Elvis abandonou praticamente todos os royalties de seus discos em 1974 por uma soma astronômica, que foi calculada em milhões, mas que lhe rendeu, depois das cobranças do coronel e do imposto de renda, apenas $750 mil. Atenção, valores estipulados para o ano de 1976. Ele não possui investimentos, não tem propriedades, além de um terreno do outro lado da avenida de Graceland, avaliado em $241.700, e nenhuma economia. Na verdade, mesmo mantendo o seu nível atual de rendimentos, seus gastos e compromissos prévios fará dele um candidato ao Tribunal de Falências.
A comitiva de Elvis estima que ele queime até $1 milhão por ano em medicamentos e médicos que prescrevem as drogas. Os serviços prestados pelo Dr. Nichopoulos têm sido extraordinários, mas eles não são baratos. O médico está atualmente recebendo $800 por dia para viajar com Elvis. Quando ele está fora da cidade, Elvis deve pagar ao grupo médico ao qual o médico pertence pela perda de seus serviços. Dr. Nick também obteve $280 mil em empréstimos de Elvis para construir uma casa luxuosa em East Memphis, equipada com uma piscina e quadra de squash. Sua grande recompensa, no entanto, foi sob a forma de um negócio. Ele convenceu Elvis a emprestar seu nome a uma cadeia de quadras de squash cujos protótipos seriam construídos em Memphis e Nashville. Intitulado Presley Center Courts, foram construídas não só com o nome de Elvis, que ele nunca tinha emprestado a qualquer empresa, mas com o dinheiro de Elvis, em troca de 25% do caldo. Ele concordou em assumir os custos de construção através de um empréstimo de $1.3 mil, garantidos mediante Graceland. Recentemente, quando o custo atropelou as estimativas originais, Elvis recusou-se a honrar. Ele foi processado por Nichopoulos e seus 2 sócios, Joe Esposito, chefe de equipe ou gerente de estrada, e Mike McMahon, um homem do ramo imobiliário local e negociador de títulos. Elvis revidou dispensando o Dr. Nick, mas logo se viu em tantos problemas com a medicação que ele foi persuadido a levá-lo de volta. Não importa o que custem, as drogas de Elvis são a vida de Elvis. Problemas de dinheiro nunca significaram nada para Elvis, porque toda vez que ele foi à falência, ele sempre poderia sair e fazer uma série de apresentações que pagariam as contas. Agora, ele simplesmente não tem forças para fazer 2 shows por noite durante 1 mês em Las Vegas ou pegar a estrada durante semanas a fio. Elvis está indo ladeira abaixo e o dia do julgamento está próximo. Pela primeira vez em sua vida, ele enfrenta a perspectiva de não ser capaz de ganhar a vida. O que o deixa agoniado nesta tarde, no entanto, não são seus problemas financeiros, mas um perigo muito mais imediato. A verdadeira razão do porquê ele não quer sair nesta nova turnê é porque ela vai obrigá-lo a enfrentar o público pela primeira vez desde a publicação de um livro sensacionalista que ele teme que irá destruí-lo. Notas. No dia da morte de Elvis, o Conselho Executivo da RCA Records mantinha uma reunião de emergência. A companhia, que havia sido mal gerida por anos, estava à venda sem licitantes. Estava numa situação financeira desesperadora. Eles não podiam honrar suas contas e estavam considerando a possibilidade de decretar falência. A reunião estava prestes a terminar quando um dos contadores, Luiz de Angelis, saiu para ir ao banheiro. No caminho de volta, ele soube que Elvis tinha morrido. "Temos mais más notícias", declarou ele quando entrou na sala. Elvis morreu. O vice-presidente de finanças perguntou: "Temos uma apólice assegurando Elvis?" "Sim", alguém respondeu. "Temos 2,5 milhões
de dólares. Yupi! Gritou um alto funcionário, jogando os papéis no ar. Ganhamos o mês! No dia seguinte, Randleman, o grande rackjobber, responsável por levar as mercadorias para o varejo, descolou um pedido de 4 milhões de dólares. No decorrer do ano seguinte, a RCA arrecadou 25 milhões de dólares com suas gravações de Elvis, a maior parte royalty free. Dr. Nicópolis passou muitos anos entrando e saindo da escola antes de obter o seu diploma de médico com a idade de 32. Depois de um verão inicial na Universidade do Alabama, ele desistiu e se alistou no exército, no qual ele serviu durante 2 anos no corpo médico militar. Posteriormente, ele frequentou a Birmingham Southern por 1 ano e, em seguida, conseguiu uma bolsa atlética, futebol, na Universidade of the South, em Sewanee, Tennessee, na qual foi graduado B.S. Por 3 anos, ele trabalhou em direção a um Ph.D. na Fisiologia Clínica da Universidade do Tennessee, em Memphis, mas falhou em sua tese. Então, ele foi reiterado à Faculdade de Medicina de Vanderbilt, em Nashville, onde ele tinha sido inscrito por 1 ano antes de seu trabalho na UT, onde, embora ele tinha desistido por notas baixas. Desta vez, ele obteve um MD cumprindo seu estágio e residência em alguns dos hospitais de Nashville. Em 1963, ele ingressou no Medical Group em Memphis, onde estava praticando quando conheceu Elvis em junho de 1967. O rei estava passando sua lua de mel no Circle D. Dr. Nicópolis concordou em dirigir até a fazenda para tratar o astro de suas feridas de cela. Logo ele se viu sendo bombardeado com chamadas e pedidos e demandas que, eventualmente, mudaram o curso de sua vida e prática. Final dos capítulos 5 e 6.